Pessoal, nosso país está de cabeça para baixo. Não está dando para entender mais nada. Aí o Nicolás Maduro oprime a população inteira, mata de fome, de miséria, o pessoal aí se refugiando em vários países do mundo para escapar disso tudo. O cara aliado ao crime organizado, narcoterrorista. Todo mundo sabe, tá pedido no mundo inteiro. Quantos milhões estava a cabeça dele nos Estados Unidos? Todo mundo sabe. Hã? No Brasil tem mais de 100 mil, venezuelano, refugiado. Aí os Estados Unidos resolve por bem vir aqui e colocar um ponto final nisso aí. Mete o grampo no vagabundo, no terrorista, no ditador comunista. E a esquerdalha do Brasil vai contra os Estados Unidos e fala em soberania. Que os Estados Unidos atacou a soberania do Maduro. Difícil. Soberano deveria ser o povo, que elegeu o ditador. Como o povo não elegeu o ditador, todo mundo sabe disso. Haja vista aí que tinha que entregar umas tais atas, né? Que aqui no Brasil seriam os códigos-fontes, que também não foram entregados. Todo mundo sabe que Nicolás Maduro não venceu democraticamente. Mas o Lula insiste em dizer que a Venezuela é uma democracia. É embaçado, não dá. Então, tem mais. O governo dos Estados Unidos diz que tem mais cabeça para rolar. Tem mais chefe de Estado que vai se lascar. Né? Eu torço para que aconteça. E o mais rápido possível, senão nós estamos lascados. Né? Vagabundo tem que se lascar e ponto final. Não tem que ficar alisando vagabundo. Quem alisa vagabundo é vagabundo também. Quem com porco anda, farelo come. E pau na máquina. Você vê que os venezuelanos estão em festa. Né? Prenderam um vagabundo lá, a Venezuela, nossa, parecia desfile de 7 de setembro na rua. Mas aqui no Brasil, eles querem dizer que eles têm lugar de fala à esquerda, né? Sempre. Tem mais lugar de fala do que o próprio venezuelano que mora lá, que passa por isso. Que tem parentes refugiados em vários países do mundo para escapar da fome e da miséria. E que esse venezuelano que ficou lá só não veio para cá ou para outro lugar porque não conseguiu, não teve condições. Mas jamais alguém ficaria no lugar onde o salário mínimo é 3 dólares. Há quem diga que seja 5 dólares, mas eu já ouvi falar que é o 3 dólares também, né? Salário mínimo 3 dólares. Puta que pariu. Mas... E dá para acreditar, porque dizem que um engenheiro lá ganha 50 dólares por mês, um médico. 50 dólares por mês é embaçado. Aí chegava aqui no Brasil, o cara trabalhando aqui de médico, ganhando 1.000 dólares por mês, tendo um desconto de 70%. O salário dele seria 300 dólares, ele mandava 200 para o país de origem, e se virava muito bem com 100 dólares aqui. Muito bem, porque não pagava, né? Morava ali, comia nas custas do Estado e tal. Tipo uma república, né? Embaçado. Isso eu tô falando de Cuba, né? Que os médicos cubanos eram escravizados aqui e só recebiam 30% dos proventos. Era para receber 1.000 dólares, recebiam 300. E 700 dólares ficava para dividir entre os governos comunistas, cubano e brasileiro. Embaçado. E um monte de gente falando que o Bolsonaro estava errado de conversar com os médicos, e quem quis ficar, ficou. Quem não quis, foi embora. Mas quem ficou, teve o salário normal, né? Não foi mais cobrado. Esse absurdo aí, né? Parou de investir no comunismo cubano, e o médico ficava com um salário, né, normal. Vários foram embora, acredito que a maioria. E teve uns aí que processaram o Brasil por trabalho escravos, né?
achou lá uma vara competente nos Estados Unidos e processou. O Brasil, eu até fiquei puto na época. Não por ter processado, mas por ter processado só o Brasil. Já que o governo cubano também estava envolvido, né? Só que o cara acho que ficou com medo de falar alguma coisa do país dele, porque lá, se ele falar alguma coisa, o couro come, né? É perigoso até morrer. Perigoso não, morre mesmo, né? Se você falar mal ali de Maduro ali, você tá pego. E difícil. Agora a notícia de que Bolsonaro sofreu uma queda na cadeia, no presídio lá onde ele está guardado, está preso, sem crime. Não tem crime, não roubou, não teve corrupção, não teve roubo, não teve essas paradas, não teve. Tentativa de golpe também é conversa fiada, todo mundo sabe. Como que o cara vai aplicar golpe estando doente em outro país, num dia de domingo, sem armas, sem exército? Então eu seria muito idiota para acreditar nisso daí. O cara vai aplicar golpe, ainda diz golpe armado, sendo que não foi achado uma faca, né? Não foi achado um canivete com os terroristas, entre aspas, e muitas aspas, né? Que terrorista. Como que terrorista você convida ele para entrar num ônibus para você ser levado para um lugar seguro e o terrorista entra sem trocar tiro, sem nada, entraram nos ônibus ali pacificamente. Aquele general de bosta, né? Dando risada, que disse que convidou eles para entrar nos ônibus e ele, não antes de um outro general falar que mandou eles entrarem para suas tendas, que no outro dia eles iam conversar. E dava risada, igual um canalha, né? Que disse que eles entraram nas tendas, aí eles acharam que a gente ia protegê-los. Olha que desgraçado, que maldito, né? Aí os terroristas, entre aspas, aí entraram nas tendas, no outro dia foram ali recebidos por policiais que, né, fazendo a prisão deles ali. Nem a SWAT prendeu tanto terrorista em um só dia, sem precisar trocar um tiro, sem precisar matar um terrorista ou perder um soldado, né, do exército. Então dá nojo, tem que ser muito hipócrita para fingir que acredita nesse tipo de coisa, ou idiota para realmente acreditar. E o Bolsonaro sofreu essa queda, machucou a cabeça, parece que teve traumatismo craniano, não foi grave, foi leve, mas não querem liberar ele para um tratamento mais específico aí. Pediram, né, a prisão domiciliar dele aí, mas não foi negada, né, pela injustiça, não vou nem falar pela justiça, pela injustiça do Brasil. É uma desgraça. Esse país aqui é uma comédia. É uma comédia. O Lula, com aquela cara larga dele, com a bocona mais podre do mundo, diz que o pessoal assinou o fim da saidinha temporária e ele vetou. Vetou o fim da saidinha porque os caras têm parente nas ruas, tem parente, tem as mães, tem os filhos. E as vítimas que eles fizeram? Não tem? Não tem filho, não tem esposa, não tem não. O pessoal do dia 8 também não tem? E as imagens do Congresso? De 185 câmeras, falaram que 181 estragaram. Só apresentaram 4 câmeras. Você acha que a gente é idiota de acreditar que não tem um chefe de segurança responsável por essas câmeras? A gente não é imbecil, não. O Alexandre de Moraes disse que a internet deu voz a imbecis, mas eu me coloco fora dessa aí. Até tem uns imbecis que teve, né, acesso às internets aí. Mas a maioria não. A maioria, além de ser inteligente, tem brilho, tem vergonha na cara, tem caráter e sabe o que está acontecendo no país. Então vamos dar uma liberdade para Bolsonaro aí, pelo menos para ele se tratar, né? Mete uma algema no pé dele, leva o moço lá para se tratar, porque o menino lá, o jornalista, o Oswaldo Eustáquio, ficou aleijado na cadeia, né? Será que não aconteceu a mesma coisa com o Bolsonaro? Será que tem um circuito fechado ali que filmou o horário ali que aconteceu isso com o Bolsonaro? Um tombo que ele tomou? Tô duvidando desse tombo aí, tá? É igual o menino lá, eu esqueço o nome dele, não vou me lembrar agora, que cantava Bolsonaro, morreu também, se suicidou. É difícil. É embaçado você acreditar em certo tipo de coisa, não dá. Em se tratando de Brasil, é difícil, é embaçado.